A França há muito tempo é vista como um pilar da estabilidade europeia e a segunda maior economia da União Europeia. Mas neste momento, o país enfrenta uma questão que teria sido impensável há apenas alguns anos. Estaria se tornando o novo homem doente da Europa? Primeiro, a crise econômica da Alemanha levou à desindustrialização e a mais dificuldades, mas agora a França pode ser a próxima na linha de corte. E, ironicamente, não são apenas a Alemanha ou o Reino Unido que estão fazendo essa pergunta. Desta vez, a dúvida sobre se a França será a próxima vem da Itália. A Itália, sim, a Itália, um país famoso por governos tão efêmeros que nem tem tempo de pendurar seus retratos na parede. Mas hoje os jornais italianos têm noticiado sobre a França com o que chamam com alegria maliciosa de prazer perverso. Porque em menos de 2 anos, a França passou por 5 primeiros-ministros. Hoje, o parlamento francês, dividido em 3 blocos hostis após as desastrosas eleições antecipadas de Macron em julho de 2024, não consegue nem mesmo aprovar um orçamento nacional. É assim que está ruim. Para um país que sempre se orgulhou de um senso de excepcionalismo na Europa, este é um novo e bastante indesejável capítulo. E está piorando também. O custo de manutenção da enorme dívida pública da França, agora superior a 3 trilhões de euros, explodiu. Neste ano, apenas os pagamentos de juros chegarão a 107 bilhões de euros, mais do que qualquer outro ministério, exceto Educação e Defesa. E até o final desta década, as previsões indicam que esses pagamentos podem atingir 100 bilhões de euros por ano, engolindo o espaço fiscal da França e sufocando todo o resto. No final de novembro, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou a dívida da França, afirmando de forma bastante clara o que os mercados vêm sinalizando há meses. Os investidores estão perdendo a confiança na capacidade da França de estabilizar suas finanças e possivelmente sua política também. Isso parece muito semelhante ao que ocorre em outros países, não é? Os Estados Unidos, por exemplo, sua dívida nacional está disparando. O rebaixamento significa que tomar empréstimos ficará ainda mais caro, e isso vai se transformar em um ciclo vicioso. A pior parte é que nada disso está acontecendo em um vácuo. Está acontecendo em um mundo já abalado pela guerra por procuração do Ocidente contra a Rússia por meio da Ucrânia, pelos Estados Unidos mudando suas prioridades de segurança sob Trump e, em alguns países da União Europeia, por movimentos populistas em ascensão alimentados pela ansiedade econômica. E agora a França de todos os países europeus, está sendo comentada em sussurros em Bruxelas e Berlim, mencionada no mesmo fôlego que a Grécia ou a Itália durante a crise da zona do euro. A possibilidade de Paris precisar de intervenção do FMI ou do Banco Central Europeu, aliás, já não é mais uma fantasia marginal. É um cenário que economistas estão analisando seriamente. Então, como o país que se orgulha de sua governança de elite e de sua brilhante administração chegou a esse ponto? Como isso aconteceu? Bem, a resposta começa no verão de 2024, quando Macron, frustrado com o impasse político, dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições antecipadas. Ele apostou que os eleitores fortaleceriam sua posição, mas em vez disso, eles entregaram um parlamento dividido em 3 blocos quase iguais: o centro, a esquerda e a direita, ou a extrema-direita, como alguns diriam. E nesse novo confronto triplo, ninguém tem números suficientes para governar, porque qualquer proposta de um bloco é derrubada pelos outros 2. Simplesmente não é uma situação viável. A partir desse momento, a França entrou em uma espiral de paralisia política. Isso nos leva ao cerne do problema da França hoje. Ninguém consegue concordar sobre como consertar as coisas. A França gasta mais com proteção social do que quase qualquer outro país do mundo, cerca de 30% do seu PIB.
Possui um dos sistemas de aposentadoria mais generosos do planeta e subsidia tudo, desde benefícios de desemprego até cuidadores infantis e corridas de táxi para pacientes. E além disso, o país gastou somas enormes para amparar famílias e empresas durante a pandemia e novamente quando os preços da energia dispararam, depois que a União Europeia decidiu, de forma voluntária e até alegre, cortar o fornecimento de energia russa. Enquanto isso, os impostos já estão entre os mais altos da Europa. Na França, eles representam cerca de 45,6% do PIB. Aumentá-los ainda mais seria suicídio político. Macron certamente não pode se dar a esse luxo. Mas o problema é que cortar gastos é igualmente explosivo. Apenas sugerir pequenos cortes na saúde ou nos subsídios de transporte já levou motoristas de táxi às ruas. E quando Macron impôs o aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, o país explodiu em protestos que duraram meses. A classe política francesa está presa em uma guerra ideológica muito amarga. E por causa disso, suas políticas econômicas também não sofrendo. A esquerda, é claro, exige mais gastos. A direita rejeita a austeridade, mas também se opõe ao aumento de impostos. O centro não consegue realmente governar sem que um desses dois lados concorde, e o resultado é a paralisia, exatamente o que os mercados mais detestam. A França agora se encontra em uma posição mais perigosa do que a da Itália, possivelmente apesar da dívida italiana ser maior. E por que isso? Porque a Itália tem um governo com maioria e um plano de longo prazo, enquanto a França não tem nenhum dos dois. Ela tem Macron. Mas os investidores não olham apenas para os níveis de dívida. Eles também observam se um país é capaz de tomar decisões. É aí que as coisas começam a parecer um pouco instáveis para a França. E neste momento, a França não consegue tomar nenhuma decisão. Nós sabemos disso muito bem. A paralisia política transformou a França no elo fraco da zona do euro, segundo analistas. Os mercados de títulos agora avaliam a dívida francesa como mais arriscada do que a dívida da Grécia, de Portugal e da Espanha. E esses são os países que foram o epicentro da crise da dívida europeia de 2011, como você deve se lembrar. A França, membro fundador da União Europeia, potência nuclear e sede de uma das burocracias centrais mais observadas do mundo, agora é vista como mais instável do que os países aos quais costumava dar lições sobre responsabilidade fiscal. E o perigo não está apenas nos tremores imediatos do mercado. É o que vem depois. Esse é realmente o problema maior. A eleição presidencial de 2027 paira como uma nuvem escura sobre a cabeça de Macron. Se a direita ou a esquerda vencer e implementar mesmo que metade de suas promessas de gastos, analistas alertam que a França pode enfrentar um momento de pânico verdadeiramente explosivo nos mercados de títulos. Portanto, será muito interessante ver o que acontecerá em 2027. Estamos praticamente a um ano de distância. Mas o perigo mais profundo é algo mais sutil, eu diria. O perigo é que a França entre em um longo período de declínio, que se torne, como disse um comentarista político, paralisada pelo caos, impotência e dívida. Um país com imensa força, mas sem capacidade política para usá-la. Há, é claro, quem acredite que a França vai se virar e sair bem dessa crise. Apontam para sua riqueza, sua infraestrutura e suas instituições. Também argumentam que a França é grande demais para fracassar, central demais para a estabilidade da Europa para realmente colapsar. Mas outros veem algo mais sombrio nisso. Veem uma nação presa em suas próprias contradições. Generosa demais para cortar gastos, exausta demais para aumentar impostos, dividida demais para se reformar, endividada demais para contrair novos empréstimos e politicamente fragmentada demais para se governar. E se essa tendência continuar, a França pode sair desta década permanentemente enfraquecida, com a esquerda, a direita e o centro esvaziado totalmente incapazes de manter o sistema coeso, um país à deriva exatamente na posição sobre a qual antes alertava. Em outras palavras, um país em risco de se tornar o novo homem doente da Europa, depois da Alemanha.
Muito obrigado por assistir. Quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Se você é da França, adoraríamos ouvir sua opinião. Deixe um comentário abaixo. Se quiser mais conteúdo, junte-se a mim no Substack e no Patreon para apoiar meu trabalho. Agradeço de coração a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Muito obrigado. Curta, inscreva-se e compartilhe, e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais. I will see you back here tomorrow. Bye for now.